Senhora presidente, senadora Ana Amélia, eu pretendo aproveitar a tranquilidade desta quinta-feira para trazer alguns esclarecimentos em relação ao noticiário das redes sociais, que muitas vezes não refletem a verdade. É exatamente em respeito àqueles que em nós confiam que nos preocupamos em esclarecer. Nesses últimos dias, estes que emergem dos porões do anonimato e aparecem nas redes sociais como artífices ou arautos da inverdade, colocam informações absolutamente contaminadas pela má-fé. Por exemplo, nestes dias, colocaram uma imagem com algumas aposentadorias, políticos que se aposentaram, e ao final colocam o meu nome como se eu recebesse aposentadoria. Eu tenho evitado fazer proselitismo com renúncias que considero necessárias em respeito ao povo brasileiro. E esta é uma renúncia significativa. Eu tenho direito líquido e certo de receber aposentadoria como ex-governador do Paraná há 26 anos, salário teto. A soma, é claro, todos estes anos, 26 anos, a soma me permitiria afirmar que teria mais de 10 milhões de reais depositados na minha conta bancária. No entanto, esses recursos ficaram nos cofres do Estado do Paraná a serviço da população. Uma renúncia pessoal, evidentemente em respeito à população do meu Estado e do Brasil. Quando assumi o governo do Paraná, uma das primeiras medidas foi tentar acabar com esta aposentadoria constitucional. Encaminhei à Assembleia e houve, da parte da Assembleia, recusa à minha proposta. Houve, na verdade, o engavetamento da proposta. Evidentemente, com motivação de natureza política, uma vez que os ex-governadores recebiam, e hoje eu sou o único ex-governador do Paraná a não receber esta aposentadoria. E por essa razão é evidente que isso provoca indignação. Nós renunciamos a isto, mas fazem questão de mentirosamente afirmar que nos aposentamos e recebemos, como se isso ajudasse a rejeitar a reforma da Previdência. A mentira não ajuda. Só a verdade pode prevalecer nessas circunstâncias. Portanto, eu repudio aqueles que maldosamente, eu não diria que são mal informados, é maldade mesmo, é má-fé, é uma calúnia desproporcional. Nós temos que reagir a isso e, evidentemente, não há como, porque essa esquizofrenia nesse espaço da liberdade em que se constituíram as redes sociais nos levam, sim, a sermos assaltados por injustiças dessa natureza. Fica o nosso repúdio dessa tribuna. Uma outra questão, menos grave, mas de qualquer maneira é preciso repudiar porque é inverdade. Não há, da minha parte, autorização para que alguém fale em meu nome nas redes sociais. Então, eu tenho que rechaçar essa tentativa de distorção
daquilo que eu penso. Nesse caso, diz respeito à segurança pública. Colocaram mais uma imagem com a minha fotografia, com a afirmação de que eu seria contrário ao armamento das pessoas e que, portanto, eu estaria trabalhando para desproteger os brasileiros. Eu nunca fiz afirmação dessa natureza. Minha posição clara a respeito desse assunto é que defendo a flexibilização da legislação, que devemos respeitar aqueles que desejam usar a arma, fazer uso do posse de arma. Evidentemente, com uma legislação responsável, que estabeleça regras, que possa impor rigorosamente responsabilização por eventuais abusos, mas, sobretudo, medidas preventivas para evitar o uso indevido ou o mau uso das armas. Mas nunca afirmei ser contrário que o cidadão que deseja usar a arma seja impedido de usá-la. Então, creio que esclareço desta forma. Mas o que tenho enfatizado que o Estado brasileiro é que deve estar armado para oferecer proteção a todos os brasileiros. Evidentemente, se nós temos 52% dos brasileiros abaixo da linha da pobreza, temos que admitir que a maioria dos brasileiros sequer possui condições de adquirir uma arma. Muitos brasileiros, aliás, hoje, lastimavelmente, não podem comprar remédio. Há brasileiros que não podem comprar alimentos. 52% da população abaixo da linha da pobreza. Portanto, temos que armar competentemente o Estado brasileiro para que ele ofereça segurança a ricos e a pobres, especialmente aos pobres trabalhadores deste país, que certamente não pode contar com segurança única e exclusivamente com esta proposta de armar a população. Eu repito, a prioridade é armar o Estado brasileiro, até porque governante que coloca como prioridade absoluta armar o cidadão está revelando a sua incompetência em oferecer segurança à população, que é responsabilidade do Estado, já que pagamos impostos para que possamos ter segurança e trabalhar em paz. É evidente que estas distorções serão rotina durante este ano eleitoral, senadora Ana Amélia. Imaginam poder distorcer a realidade e iludir a população com afirmações absolutamente falsificadas. Fica também em relação a esse assunto o nosso protesto. Certamente aparecerão os donos da verdade no período eleitoral, apresentando propostas de solução para todos os problemas do país, sobretudo propostas de solução para a segurança pública, uma vez que essa tragédia que há está expulsando da pátria milhares de brasileiros. Muitos deixam o país e a justificativa principal é que aqui não há segurança para se viver em paz. Atualmente, Portugal tem sido o destino de milhares de brasileiros. Hoje já são 3 milhões de brasileiros autoexilados no exterior. Então é evidente que os oportunistas de todas as horas aparecem com promessas muitas vezes irrealizáveis na esperança de convencer as pessoas. Eu entendo que é necessário, sim,
apresentar as propostas no processo eleitoral. É nosso dever de todos nós, da senadora Ana Amélia, como candidata ao Senado da República no Rio Grande do Sul, de todos os candidatos, especialmente candidatos à presidência da República, tem a enorme responsabilidade de apresentar propostas que convençam a sociedade brasileira de que elas são realizáveis e oferecem expectativa de solução para incríveis problemas que nos atormentam. Mas é preciso dizer, ao se afirmar o que vai fazer, é preciso acrescentar como fazer. Não basta dizer que se solucionará essa incrível dificuldade em relação à segurança pública, sem dizer como. É óbvio que para se equipar a polícia, oferecer formação técnica qualificada para os profissionais de segurança pública, para oferecer bons salários a policiais, para a contratação de policiais em número adequado em todos os estados. Tudo isso depende de recursos públicos. E eles não estão atualmente, esses recursos não estão atualmente no caixa do Tesouro Nacional. E não há como o governo da União não liderar um complexo programa de segurança pública para o país. Não é mais tempo de se transferir responsabilidade a estados e municípios em relação à segurança pública. Mas é preciso que as propostas sejam calçadas na realidade das possibilidades financeiras do Estado brasileiro. É por isso que uma proposta de segurança pública para o país começa aqui em Brasília com a refundação da República. Senadora Ana Amélia, essa expressão refundação da República foi inspiração de um jornalista gaúcho, o Políbio Braga, depois de assistir uma palestra que proferi na Associação Comercial de Porto Alegre. Ele disse: a conclusão a que cheguei é que ele pretende a refundação da República. E é exatamente esse o caminho, a refundação da República com profunda reforma do Estado brasileiro, uma reforma radical do Estado brasileiro. A refundação da República implica na ruptura com esse sistema corrupto e incompetente, que é a causa maior dos dramas que estamos vivendo neste país. E é assustador ou perturbador ver, por exemplo, um cientista político escrevendo que o ex-presidente Lula é o candidato da ruptura. Eu não sei como pode ser o candidato da ruptura se ele é o arauto desse sistema corrupto e incompetente, matriz dos governos incapazes, usina dos escândalos de corrupção que provocaram imensa indignação no país, escândalos apresentados aos olhos da nação pela Operação Lava Jato, que merece os aplausos que a senadora Ana Amélia ofereceu no dia de hoje ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Justiça, que, em parte, cumpre o seu papel de forma denodada, competente, responsável e corajosa. Portanto, como afirmar que o arauto desse sistema, aquele que o institucionalizou, aquele que o consagrou como caminho para um projeto de poder de longo prazo, como pode ser apontado como o candidato da ruptura? Prefiro a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, que no dia de ontem encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o seu parecer contra a concessão de habeas corpus para impedir a prisão do ex-presidente Lula. Prefiro
Raquel Dodge do que o cientista político. E ela afirma: a consagração da legislação, o respeito à jurisprudência da Suprema Corte, condenado em segunda instância, vai para a prisão. E mais, afirma taxativamente: a prisão do ex-presidente Lula será a eliminação de uma perturbadora disfunção do processo penal brasileiro. Ela, sim, diz o que pensa a maioria dos brasileiros, mas respeita a lei para a consagração do Estado de Direito. Os falsos democratas, aqueles que advogam a existência de um Estado de Direito que ofereça a perspectiva do exercício da democracia na sua plenitude a todos os brasileiros, são os mesmos que querem violência contra a Constituição, contra a legislação e contra o Estado de Direito, colocando alguém acima das leis no país. Não importa que seja ex-presidente da República, a legislação tem que ser implacável com todos. É por isso, senadora Ana Amélia, que nós estamos insistindo para que a sociedade brasileira exija da Câmara dos Deputados a votação em regime de urgência da proposta que o Senado já aprovou, coincidentemente de minha autoria. Se não fosse, estaria aqui da mesma forma fazendo este apelo para que a Câmara dos Deputados aprove o fim do foro privilegiado. Será um salto civilizatório de qualidade. Será a inauguração de um novo tempo. Será certamente o surgir de uma nova justiça no país. Nós não podemos falar em nova justiça enquanto prevalecer esta excrescência constitucional contraditória em relação ao artigo 5º, que diz que todos somos iguais perante a lei. O foro privilegiado é, sim, uma excrescência, é um retrocesso, é uma vergonha para um país civilizado. Não há no mundo, a não ser num único país, a Espanha, algo semelhante. Ainda agora, estive, a exemplo da senadora Ana Amélia, há um pouco mais de tempo, em Israel, visitando a Suprema Corte e constatando que, naquele país inteligente, de democracia exuberante, não há foro privilegiado. E que, há algum tempo, um primeiro-ministro, porque aceitou uma propina de $10 mil, foi condenado na primeira instância e preso. Um presidente do país, em razão da acusação de assédio sexual, foi condenado em primeira instância e preso. Agora, o primeiro-ministro investigado, Polícia Federal nos seus calcanhares, sem guarda-chuva de proteção, porque não há o foro privilegiado. E os ventos da mudança em relação ao combate à corrupção está alcançando também outros países. E nós queremos, nesta hora, eu ia falar sobre segurança pública, senadora Ana Amélia, mas peço a Vossa Excelência que considere como lido esse pronunciamento, que faço um resumo de propostas sobre segurança pública, porque os brasileiros não podem mais esperar. O que quero, ao final, enfatizar é que tentaram várias vezes conspirar contra a Operação Lava Jato. Não foram bem-sucedidos. Tiveram, em várias ocasiões, o objetivo de desqualificar investigadores e julgadores. Não tiveram apoio popular. De quando em vez, surgem aqueles que no próprio parlamento procuram legislar
para comprometer o sucesso da Operação Lava Jato. Também se frustram porque a Operação Lava Jato, com apoio de políticos ou sem apoio de políticos, de parlamentares ou sem eles, sem o apoio dessa minoria conivente, cúmplice, coadjuvante da corrupção, a Operação Lava Jato vai em frente. E certamente será um sucesso retumbante. Sucesso maior ainda se a Câmara dos Deputados acabar logo com o foro privilegiado, para que as autoridades possam ser julgadas, para que elas não sejam protegidas por esse Instituto da Improbidade, paraíso para a corrupção e estímulo para os corruptos. Portanto, ao final, este apelo: vamos pedir, vamos exigir, vamos insistir, vamos pressionar para que a Câmara dos Deputados vote logo e aprove esse projeto que acaba com o foro privilegiado.